Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 4. Versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe respondeu: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Senhor, nós nos aproximamos de Ti, nos apresentamos diante da Tua presença, por meio do nome do Teu Filho Jesus. Senhor, esta é a Tua palavra, e é uma circunstância relacionada à vida do Teu Filho, conforme o Evangelho que descreve a mensagem da Boa Nova do Teu Filho Jesus. Aquele que, feito homem, totalmente semelhante a nós, exceto no pecado, pagou o preço das nossas transgressões para abrir como um precursor o caminho diante de Ti. É no nome dele, Senhor, que nos aproximamos com ousadia e confiança diante de Ti, diante do Teu trono de graça. Porque a Tua palavra, Senhor, é a verdade. E Tu és, Senhor, aquele que desvenda os segredos dos corações dos homens com o Teu Evangelho. E é isso que nós oramos. Senhor, desvenda, Senhor, os nossos corações. Senhor, a Tua palavra diz: na Tua luz nós vemos a luz. Então brilha a Tua luz e a Tua verdade sobre nós, para que elas nos conduzam ao Teu santo templo, Senhor. Para que nós possamos estar diante de Ti. Abre os nossos ouvidos. Senhor, unge, Senhor, os nossos ouvidos. Escreve a Tua palavra nas tábuas do nosso coração. Palavras vivas, proferidas pelo Teu Santo Espírito. É isso que nós oramos, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Estamos na dependência do Senhor, irmãos. O Senhor fale conosco. Nós estamos estudando a vida do Senhor Jesus e chegamos a esse momento da tentação do Senhor. E nós já cobrimos a primeira tentação no domingo passado. Falamos algumas questões introdutórias que estão ligadas a esses 3 ataques do inimigo, aquilo que nós descrevemos como uma cidade fortificada, que é o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus enfrentou a tentação do diabo no deserto. Ele teve fome e a Bíblia diz que, aproximando-se o tentador, o Evangelho de Lucas diz também que ele foi tentado durante 40 dias, dos quais não comeu. E nós falamos um pouco da diferença entre o que significa tentação e provação. Falamos que Deus nos prova, Satanás, a carne, nos tenta. Nós explicamos essas coisas. Também falamos a diferença entre a tentação do nosso Senhor e as nossas tentações. E ressaltamos com bastante ênfase, segundo as Escrituras, aquilo que elas mesmas dão testemunho dele, de que ele era um homem sem pecado, conforme
o próprio testemunho dele, o testemunho dos apóstolos, até mesmo o testemunho dos ímpios, como a mulher de Pilatos que mandou dizer a ele: não te envolvas com o sangue desse justo. E o próprio Pilatos disse: eu lavo as minhas mãos, porque não vejo nesse homem mal algum. Não foi assim? E o entregou para o crucificar, para agradar os judeus. Também, irmãos, nós falamos por que era necessário o nosso Senhor ser tentado. E falamos que haviam 4 coisas que tornaram a tentação do nosso Senhor necessária. A primeira era que para que ele se tornasse como homem a fonte da nossa salvação, conforme Hebreus nos diz. Também nós falamos que era para que ele se tornasse, da parte de Deus para nós, o pioneiro da nossa salvação. Pioneiro, aquele que entra na frente, aquele que abre o caminho e aquele que conduz diante do caminho. Também nós falamos que ele sofreu sendo tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado, para socorro daqueles que são tentados. E também nós falamos que o Senhor Jesus precisava ser tentado em todas as coisas para estabelecer, ou com o propósito de estabelecer um trono de graça e misericórdia, da onde nós podemos tirar graça e achar misericórdia, como diz o texto de Hebreus 4, para a ocasião oportuna. Além disso, fizemos aquele alerta aos irmãos que temos um inimigo real, Satanás, o diabo, o acusador, aquele que anda ao derredor como um leão, rugindo a quem possa tragar, buscando a quem possa tragar. E a Bíblia nos instrui a permanecer contra ele firmes na fé. E mencionamos também as verdades contidas nessa realidade das tentações, que são a dependência total de Jesus e a confiança total de Jesus. Lições que têm muito a nos dizer. Quando nós entramos, então, no primeiro ataque, nós dividimos em 2 partes simples, que serão as 2 partes que teremos essa noite também. O ataque e a recusa do nosso Senhor. E cada uma dessas partes tem 3 partes. O ataque tem o alvo de Satanás. E qual era o alvo de Satanás na primeira tentação? A lealdade dele à vontade de Deus. Em segundo lugar, nós vemos a abordagem do inimigo. Chamar a atenção do Senhor para uma necessidade natural, mas que ele a suprisse por meios sobrenaturais. Aquilo que não era a vontade de Deus para ele naquele tempo. E o argumento do diabo, em terceiro lugar, era: se és filho de Deus, enfatizando a natureza última do Filho de Deus, aquela que ele tinha desde a eternidade com o Pai, e que ele ouviu 40 dias antes no Jordão, quando os céus rasgaram-se por sua oração, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. E a recusa do Senhor, então, também se divide em 3 partes. A primeira, a arma que ele usou foi a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Essa é a espada do Espírito contra todo o argumento do inimigo. Assim ele refuta o argumento do inimigo. Ele está dizendo o que para nós, irmãos? Que o homem não vive essencialmente do alimento físico, mas o que é essencial para a vida do homem é a vida divina comunicada ao espírito do homem através da palavra vívida, viva, refalada de Deus para o homem. Assim, o homem é capaz de permanecer fiel à vontade de Deus. E foi assim que Jesus venceu o diabo. Assim ele guardou aquilo que nós falamos daquela cidade fortificada que é o nosso Senhor. Assim ele defendeu a cidadela contra esse primeiro ataque do inimigo. E ele mostrou que o homem com Deus é capaz de suportar toda a pressão e ser superior a toda tentação. Hoje, então, nós entramos no segundo ataque do inimigo. Está no verso 5. O texto diz: então, ou seja, logo imediatamente após a derrota da primeira tentação, a Bíblia diz: o diabo levou a cidade santa. E Lucas diz: que cidade é essa? Jerusalém, como veremos. Colocou-o sob o pináculo do templo
e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E essas palavras nós também dividimos em duas partes. Temos o ataque do inimigo e a recusa do Senhor. Também temos um alvo nesse ataque. Qual é o alvo desse ataque? Agora o alvo e a nossa lição dessa noite, irmãos, é a perfeita confiança no Filho de Deus. A perfeita confiança que ele tinha no Pai. Esse é o alvo do ataque do inimigo. Esse era o poder que o mantinha seguro na vontade de Deus. Sua perfeita confiança em Deus. E nós vamos entender o que é confiança. A linha de abordagem do inimigo é interessante nessa parte. Porque agora ele leva Jesus a um lugar seguro. Um lugar que produz em Jesus profundos afetos. Um lugar que é precioso para ele. A cidade santa. O templo. A ala central do templo. Um lugar que ocupava o coração do Senhor. E o argumento dele usado é o mesmo argumento anterior. Se és filho de Deus, atira-te abaixo. E agora ele toma a mesma espada da palavra de Deus, mas não com a habilidade do nosso Senhor. E usa contra o nosso Senhor. Ele diz, porque está escrito. Satanás está usando a palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus. E cita o Salmo 91, que nós vamos ver em seguida. Essa é a arma que ele usa contra o Filho de Deus. E qual é a recusa do Filho de Deus? Qual é a arma que o Filho de Deus usa contra ele? Uma boa hermenêutica do texto, uma boa interpretação da Escritura. Interpretando Escritura com Escritura. E diz, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E o argumento é derrotado com a Escritura. É refutado pela própria Escritura, sendo entendido, irmãos, agora no seu contexto geral, universal, dentro do propósito eterno de Deus para o homem Jesus naquele tempo. E mais uma vez, a cidade fortificada que é o nosso Senhor Jesus é defendida contra o ataque do inimigo. E qual é a lição nós vamos aprender hoje? A perfeita confiança de Cristo no Pai. Cristo não testou o Pai. Ele não colocou Deus à prova. Ele se entregou total e sem reservas a Deus. Não tinha dúvidas. Ele sabia que Deus era o seu sustento. Deus era o seu suporte. E o que pecados nós podemos dizer que podemos evitar e aprendemos nesse texto? O pecado da incredulidade, da dúvida, de colocar Deus à prova, de murmurar contra a fidelidade, o cuidado e a bondade de Deus para conosco. O segundo ataque, irmãos. O alvo do segundo ataque, então, é o quê? A perfeita confiança em Deus. É isso que nós vemos na vida de Jesus. O que é confiança? Se o ataque é a confiança em Deus, o que significa confiar? Então, muitos irmãos do passado diziam que a confiança é a essência da fé. Aliás, um dos irmãos dizia que a fé é uma confiança racional, uma confiança que, em profunda reflexão e certeza, conta com o fato que Deus é digno de todo crédito, ou seja, Deus é alguém em quem se possa confiar. Deus é confiável. A confiança significa esperança inabalável, descanso, repouso em Deus. Alguns eruditos diziam que a fé em Deus, a essência da fé, podia ser distinguida em 3 atos: conhecimento, assentimento e confiança. Né? Nós conhecemos a palavra de Deus, nós aceitamos aquilo que na palavra de Deus está descrito, então nós confiamos em Deus. Essa é a fé, a genuína fé. A fé na verdade, a fé que salva. Então nós
conhecemos a Deus, podemos trocar a verdade por Deus, a palavra verdade por Deus. Nós aceitamos, recebemos aquilo que vem de Deus e confiamos naquilo que Deus disse. Essas coisas nós vemos presente na vida do Senhor Jesus. Essas coisas nós vemos presente nas pessoas que têm genuína fé. Elas dizem: Deus está presente, Deus está cuidando, Deus é fiel, Deus não tem deixado de dirigir todas as coisas. Nós não estamos à deriva. Isso é a essência da fé, isso é confiança em Deus. E é isso que nós vemos no Filho de Deus em relação ao seu Pai. Amém, meus irmãos? Quando Satanás o induz a lançar-se abaixo daquele lugar, ele está tentando o Senhor a colocar à prova exatamente isso. Colocar à prova que o Pai cuida dele, que o amor do Pai o sustenta, que o amor do Pai o provê, que o amor do Pai o guarda. Atira-te abaixo, se és filho de Deus, porque aos anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Não é isso que foi escrito? Salmo 91. Esse é o alvo do inimigo. A confiança genuína de Cristo no Pai. Ele não precisava botar o Pai a teste, irmãos. Ele conhecia o Pai. O Pai sempre estava com ele, porque ele fazia tudo que era do agrado do Pai. Ele tinha plena confiança no Pai. Amém? Conhecimento, assentimento e confiança. Qual é a linha de abordagem do inimigo? Verso 5 diz que o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, diz Lucas, e colocou sobre o pináculo do templo. Nós sabemos que em toda a história de Israel, esse era o lugar preferido de qualquer filho de Abraão fiel. Eles amavam essa cidade. Eles oravam da onde estivessem no mundo, virados para essa cidade. Eles peregrinavam pelo menos 3 vezes por ano para essa cidade. E Jesus não era diferente. Jesus comparecia, como diz o texto de Lucas, todos os anos, como era do seu costume, à festa. Esse ali, então, era o lugar de culto, o templo. Aliás, irmãos, Israel, no propósito de Deus, era o centro do mundo. Jerusalém, o centro da nação. O templo, o centro da cidade. O altar, o centro do templo. Não é assim? Era a cidade do grande rei, como dizia o salmista. Nós cantamos essa música. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Na cidade do grande rei, a Sião, que está envolta por montes. Assim o Senhor está em volta do seu povo. Diz o texto do Salmo 48, verso 1 e 2. E eles diziam, oravam o seguinte: se eu esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Então era uma cidade importante para eles. Satanás levou ele ao centro do propósito de Deus, ao lugar de culto deles. Amém, meus irmãos? Era um lugar precioso para o Senhor. Por quê? Porque ele era o rei verdadeiro daquela cidade. Ele é o grande rei da descendência de Davi. Todo aquele lugar o prefigurava, né? Ele é o verdadeiro descendente de Davi. Ele falou daquele lugar da seguinte forma: essa é a casa de meu pai. Convém participar dos negócios de meu pai. Ele chamou este lugar de minha casa, em Mateus 21, 13. E era tão precioso para ele que 2 vezes, no começo e no final do seu ministério, ele purificou aquele lugar. Expulsou aqueles que vendiam pombas e faziam negócios naquele lugar. 2 vezes no começo e no final do seu ministério. E foi exatamente ali que Satanás o levou. E que lugar Satanás o levou? Pináculo não é uma boa palavra, não é? A ideia, irmãos, é a parte mais alta do templo, na sua área sul, onde ficava o pórtico de Herodes, um lugar que dava para ver todo o vale do Cedron, e era de uma altura imensa. Os historiadores, como Flávio Joséfo, disse que era um lugar que, se você olhasse para baixo, lhe dava vertigem de tão alto que era, e possivelmente você não veria o final daquela altura. Um lugar alto,
proeminente, né? Então estava ali o Senhor, na cidade do grande rei, na casa de Deus, na casa do Pai, no lugar de proeminência. Semana passada nós falamos do deserto, não é? Veja como é interessante os ardis do inimigo. E no deserto, num sentido de que o deserto simboliza a aflição e a dificuldade. E também mencionamos que o deserto revela a realidade do coração do homem. Não foi isso que diz Deuteronômio 8? Que o Senhor os levou ao deserto para os provar, para os humilhar e mostrar aquilo que estava no coração deles. O deserto revela a realidade do nosso coração. As dificuldades, as aflições, podemos dizer que nelas nós somos vistos como verdadeiramente nós somos. A realidade da nossa condição. Mas não é só o deserto que prova os nossos corações. Ambientes favoráveis também provam os corações. Ambientes que têm uma carga emocional que nos trazem algum tipo de espiritualidade do passado, também provam os nossos corações. Talvez aquele primeiro lugar onde você ouviu falar do Evangelho e sentiu o poder de Deus, aí, de uma forma mecânica agora, depois de muito tempo, você volta e aquelas lembranças voltam a você e você se sente inspirado, envolvido, arrepiado, não é? E aquilo pode levar você a um grau de segurança, a um grau falso de segurança, a uma falsa espiritualidade, a uma falsa realidade. É assim, irmãos. Às vezes, diante de um ambiente favorável, também os segredos dos nossos corações são despertos. Talvez, diante de um ambiente favorável, nossas emoções extasiantes tomam o lugar da realidade espiritual. E nós nos apegamos à coisa do passado, não é assim? É assim com muitos cristãos chamados carismáticos, pentecostais, que em algum momento da sua vida tiveram alguma experiência com o Espírito Santo. Parece que eles vivem em prol daquela experiência passada como se Deus tivesse morrido em algum tempo das suas vidas. E não avançam em direção ao futuro, à maturidade, e ficam presos naquilo que viveram algum dia. Então, nós somos tentados em ambientes favoráveis. Não é assim, irmãos? Somos tentados em ambientes que trazem prazer e deleite. E esses ambientes também revelam a nossa condição diante de Deus. Ou seja, um lugar de bonança pode mostrar a nossa condição. Satanás tentou influenciar Jesus a abandonar sua confiança em Deus por estar num lugar que ocupava o seu coração. Veja que estratégia sutil, irmão. Não seria o contrário na sua lógica? Bom, se ele levar Jesus para um ambiente que Jesus se sente seguro, se sente amado, se sente em casa, então Jesus vai ficar mais fortalecido, não é assim? Será? O que fortalecia o Senhor era o lugar que ele estava ou a presença de Deus com ele? Qual é o argumento usado, irmãos, por Satanás? O mesmo da tentação passada. Agora com outra finalidade, com outra ênfase. Agora, Satanás está ocupado em colocar em xeque a relação do pai e do filho. Se és filho de Deus, se verdadeiramente tu és com Deus, então atira-te abaixo. Não é assim? E ele cita a Escritura. Agora ele tem uma espada na mão, né? Não como Jesus, mas como vamos dizer assim, um desabilidoso espadachim. Porque ele tem a própria hermenêutica dele, né? O tipo de interpretação que ele dá da Escritura. E ele faz uma insinuação e logo após põe em xeque a palavra de Deus. Você é filho de Deus? Não é isso que ele fez com Eva, irmãos? O que Deus disse? Será que foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso que ele fez com a mulher. Ele coloca em dúvida a palavra de Deus. E assim ele vai avançando. Ele tira da palavra de Deus, como ele faz aqui, aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te guardem. Falta, sabe o que aqui? Em todos os teus caminhos, diz o Salmo. Essa parte ele não citou. E nós vamos descobrir por que ele não citou essa parte. E eles te susterão nas tuas mãos para não tropeçares
em alguma pedra. Ele diz, se és filho de Deus, verso 5. Verso 5? 6. Atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, agora esse ataque é diretamente contra a relação do pai e do filho. 40 dias antes, como eu disse, o que ele ouviu do pai? Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora ele diz, se és assim, se és este, atira-te abaixo. Se você é mesmo filho de Deus, assuma a sua posição. Teste essa afirmação. Coloque seu pai à prova. Faça algo extraordinário. Às vezes a insinuação do diabo é assim para nós também, irmãos. Você é um filho do rei, Rodrigo. Você deve comer do melhor dessa terra. Não é assim que você ouve, irmão? Você merece. Todas as coisas estão disponíveis para você. Deus já te deu. Essa terra é sua por herança. Você deve ocupar posições de destaque para a glória de Deus. Não é assim? Faça coisas ousadas, arrisque. Não tenha dúvidas. Deus vai te prover? Deus não te sustenta? Deus não é o teu refúgio? O teu lugar de repouso? Assim Ele vai sussurrar nos nossos corações, para nos tirar daquilo que Deus quer para nós e nos colocar nas loucuras dos homens feitas em nome de Deus. E assim você vai penetrando naquilo que se chama teologia da prosperidade, não é? E se você estiver doente, você está perturbado. Deus não está contigo. Se você está sofrendo, é porque Deus te abandonou. Não é assim? Porque Deus já não tem mais parte contigo. Estás sozinho no negócio. Que teologia absurda, né, irmãos? É assim que Satanás nos leva a provar a Deus, a testar a Deus. E assim ele nos faz sair da posição de descanso em Deus e de confiança em Deus. Por isso essa lição é tão preciosa para nós. E faz com que nós saiamos da vontade de Deus para cumprir os nossos próprios planos e propósitos, os quais nós queremos que Deus assine embaixo e com o seu grande poder faça com que eles se realizem. Qual é a arma que Satanás usa, irmãos? Agora, a palavra de Deus. Está escrito. Sabe qual o salmo que ele cita, irmãos? Salmo 91. E é bom nós olharmos para esse salmo. Aliás, talvez você nunca olhou esse salmo como ele verdadeiramente devia ser olhado. Sabe por que eu digo isso? Porque esse salmo é um amuleto dos evangélicos modernos. Pode ser que você chegue na casa de alguém e você encontre a Bíblia aberta no Salmo 91. E você vai perguntar para o dono dessa casa, por que você deixa a Bíblia aberta no Salmo 91? Ah, é para que nenhum mal venha à minha casa, nenhuma peste. É para que eu não seja derrotado, para que eu não caia no laço do passarinheiro, da peste perniciosa, para que 1000 caiam ao meu lado, outros 10.000 à minha direita e eu não seja atingido. Está lá na minha casa. A palavra de Deus é poderosa, a Bíblia diz, ela é poderosa. Ela não é um amuleto, irmão. E você vai descobrir de quem esse salmo se trata. A quem esse salmo, de quem esse salmo está falando. Então nós aplicamos esse salmo a nós, e muitas vezes até individualmente a nós, né? Como se nós fôssemos homens de superpoderes, se Deus está conosco, não é assim? Quem passou pela pandemia e continuou pensando assim, né, irmão? Acho que tem algum problema psicológico, não é verdade? Porque a epidemia veio e pegou você. E pegou 10.000 ao seu lado, outros 1.000 à sua direita, e pegou você também. E muitos quase se foram. Filhos de Deus. E muitos filhos de Deus se foram. Então, a hermenêutica do diabo é uma hermenêutica interessante, nos leva a distorcer a Escritura para benefício próprio, né? Precisamos olhar esse salmo então, irmãos. Salmo importante, abra, Salmo 91.
Eu pedi para o irmão ler na reunião, mas o irmão não me obedeceu. Agora ele vai entender por quê. Estou brincando, irmão. 3 pessoas falam nesse salmo. 3 personagens. Eu já vou separar para os irmãos. Tem pausas, porque é uma canção e a pausa sempre fala muita coisa. Quando você vê que tem uma pausa, a pausa também comunica muito. A primeira delas é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente, ele descansa. E ele diz, esse que habita no esconderijo do Altíssimo. Meu refúgio e meu baluarte é o Senhor. Deus meu, em quem o quê? Satanás sabe muito bem que texto ele está citando, irmão. E sabe bem quem é que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe quem é o Altíssimo, irmão? Pode tentar fazer uma torre de Babel. Pode tentar com toda a tua força, com todo o teu esforço humano, tentar penetrar o esconderijo do Altíssimo. Porque o Altíssimo é aquele que reina sobre o reino dos homens. É o Deus que está acima de todas as coisas, num lugar tão elevado que ninguém pode penetrar. Esse é o Altíssimo. Mas tem um que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, vem o verso 3. E o verso 3, agora nós temos um arauto falando sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É um outro orador falando. E ele diz assim, pois ele, fala o arauto do rei, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Esse arauto está falando sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás no temor noturno, nem com seta que voa de dia, nem com peste que se propaga nas trevas, nem com mortandade que assola o meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois tu disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem. E aqui tem o texto que Satanás não disse. Em todos os teus caminhos, e espero que você vai entender isso. Eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calçarás os pés ao leão, o leãozinho e a serpente. Verso 14, agora um terceiro orador fala. Deus fala. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Esse salmo não fala de você. Não fala de você. Esse salmo não fala de mim. Esse salmo fala de Cristo, o invencível, o vitorioso. Até Satanás sabe que esse salmo fala de Cristo. Esse salmo não fala de você, nem de mim. Bendito seja o Senhor se estivermos escondidos em Cristo. O salmo apresenta Cristo de uma forma espetacular. E está dizendo que ele é invencível. Que nada pode chegar até ele. Que ainda que se estivessem lançando flechas contra ele, ele não precisaria se desviar das flechas, porque nenhuma as atingiria. Ainda que matassem 1000 ao seu lado, outros 10.000 à sua direita. Nada chegaria até ele. Aí surge a seguinte pergunta. Como pode o Senhor Jesus ter sofrido tanto se esse salmo fala sobre ele? Como pode, irmãos, o Senhor Jesus ter morrido numa cruz se esse salmo fala sobre ele? Como pode ele sofrer todos os danos e problemas relacionados ao pecado e à morte se esse salmo fala sobre ele? Aqui está a chave, a resposta.
que traz toda a clareza, irmãos. Sabe qual é? Sabe qual é? Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Qual era o propósito de Deus para o Filho de Deus no tempo da sua encarnação? Era que ele sofresse muitas coisas dos homens, fosse rejeitado, fosse crucificado pelos seus e ressurgisse ao terceiro dia. Esse era o propósito já descrito no coração de Deus desde toda a eternidade para o Filho de Deus. Esse era o caminho do Filho de Deus no tempo da sua encarnação. E era desse caminho que Satanás queria desviá-lo. Mas desse caminho ninguém o desviaria, irmãos. E aí quando você volta a ler o Salmo, irmão, aí você fica assombrado com isso, não é? Está falando de Cristo. O que o arauto fala? Primeiro que ele é o que habita no mais profundo recôndito, onde só Deus habita. E ali é o seu lugar seguro. E ele diz, o Senhor é meu refúgio, minha fortaleza, meu baluarte, aquele em quem eu confio. Depois o arauto diz dele, do Cristo, ele, o Pai, te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Pai o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. E segue, não te assustará do terror noturno, nem seta que voa de dia, nem peste, nem pandemia que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente os teus olhos, com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, porque tu disseste, o Senhor é meu refúgio. No Pai, o Altíssimo, eu fiz a minha morada. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente. E Deus fala, porque a mim se apegou com amor. Que coisa maravilhosa, irmãos. O Pai ama o Filho ama o Pai. E o Espírito é o amor entre eles. Ele está dizendo para Satanás, o amor de Deus me sustenta. O amor de Deus é suficiente. Porque esse amor me livra, me põe a salvo. Porque eu conheço o seu nome. Eu o conheço de fato. Jesus disse certa vez aos judeus, se eu dissesse não conheço o Pai, seria mentiroso como vós. Mas porque eu conheço, eu vim dele. E o que eu falo são as coisas que dele ouvi. E o Pai fala sobre ele. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia, estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. Só entende isso quem conhece que o Cristo não morre, mas permanece para sempre. Né? E mostrarei a ele a minha salvação. Agora vamos ver isso no Novo Testamento. O irmão sabe que se nós abrirmos em Lucas, capítulo 4, nós temos a versão de Lucas da tentação, o relato de Lucas. No final desse relato, segue-se alguns textos e você tem um momento em que Jesus é rejeitado na sua cidade. Não é assim? Ele vai numa sinagoga em Nazaré, num sábado, pega o livro e lê, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, diz o texto, verso 20, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes, hoje, que coisa maravilhosa, irmãos, se cumpriu a escritura que acabais de ouvir.
E todos davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam do Filho de Deus. Não é? E perguntavam, não é este o filho de José? Aqui está a incredulidade deles. Jesus disse, citar-me-eis o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. E Jesus faz uma provocação a eles a partir do verso 24. De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio. O que diz o texto? Reinando grande fome sobre a terra. E a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a viúva de Sarepta, Sidom, uma gentia. Um cão, um lixo, para aqueles que eram habitantes de Israel. E Jesus segue. Havia muitos leprosos em Israel nos dias de Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Quem? Naamã quem? Outro estrangeiro, inimigo de Israel. Veja o resultado dessa provocação de Jesus. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, encheram-se de... Pronto, eles vão matar Jesus. Como é que Jesus vai escapar dessa? Ó, Senhor, agora deu problema para ti. Não é? E levando-o, expulsaram da cidade, não só da sinagoga, da cidade. E levaram ele até o cimo do monte, sobre a qual a cidade estava edificada, com o propósito de... Qual era o desejo deles? De lá o matarem, o atirarem abaixo. Não é assim? Mas ele é o homem do Salmo 91, irmãos. Nada acontece com ele, se não for da vontade dele. Aí esse texto surpreende a todos nós. Não é? Porque o que aconteceu? Jesus, porém, se escondendo em um buraco, ficou um tempo, até todo mundo sair e foi embora. Então imagine, tinha uma multidão empurrando Jesus para o precipício. Só tem um lugar para ir, irmão, para frente, para trás não dá. Mas esse é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o que ele fez? Ele passou no meio deles, como que invisível. Não é assim? É assim que você está lendo isso a Bíblia ou eu estou inventando? Antes de ele ser crucificado, quando ele estava no jardim do Getsêmani, os irmãos sabem que vieram uma turba de soldados até ele, sendo conduzidos por Judas. E quando eles vão pegar Jesus, Pedro tira a espada e tenta cortar a cabeça de Malco. Né? Como ele não era muito bom de mira, acertou só a orelha. Depois que Jesus cola a orelha de Malco, Jesus fala uma frase para ele, importante. Jesus fala para ele o seguinte: acaso pensas que não posso rogar ao Pai? E ele me mandaria, neste momento, mais de 12 legiões de anjos? O que Jesus está dizendo, irmãos? Que se ele dar a ordem aos anjos, os anjos lhe obedecem. É isso que ele está dizendo. Aliás, se você lembrar bem das nossas exposições sobre a vida de Jesus, os irmãos vão lembrar que quando aquele menino está para nascer, o céu desce em Belém, nos campos de Belém. E você encontra milhares e milhares de anjos cantando aquele menino. Não é isso que acontece? Porque eles estão a serviço dele, irmão. Não é? Eles estão a serviço dele, mas ele segue dizendo, como, pois, se isso acontecesse, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais isso deve ocorrer. O que deve ocorrer? Ele deve ser morto. Ele deve ser entregue. E ele foi entregue, como diz Pedro, pelo desígnio e presciência de Deus, e os homens o mataram. Depois, se você ler o Evangelho de João, no capítulo 18, você tem uma outra frase que chama bastante atenção. Quando eles estão vindo para prender Jesus, o Senhor Jesus se antecipa para resguardar a vida dos apóstolos e pergunta para aqueles que estão vindo, quem buscais? A Jesus o Nazareno, eles dizem. Sabe o que acontece? Jesus diz assim, eu sou.
O que acontece no momento que ele diz isso, irmãos? Está lá em João 18, verso 6. Quando Jesus disse isso, todos recuaram e caíram por terra. Porque você acha que isso está aqui por acaso, irmão? Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que fez o mundo, o agente da criação de Deus, o que sustenta todas as coisas. Esse é o nosso Cristo. Aliás, irmãos, a morte de Jesus Cristo não foi um acidente, não foi um erro, não foi uma conspiração política. Isso são coisas que inventam para você. A morte de Jesus foi, segundo as Escrituras, um propósito eterno estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. Porque o sangue de Cristo, como um cordeiro sem mácula, já estava no propósito de Deus antes da fundação do mundo, como diz 1 de Pedro. Então não é um acaso. O Pai o entregou, a Bíblia diz. Romanos 4, 29. O qual foi entregue por Deus por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Mas João capítulo 10, quando ele fala que ele é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, que ele ama as suas ovelhas, conhece as suas ovelhas pelo nome, e elas o conhecem, elas o seguem, elas ouvem a sua voz, elas não ouvem a voz do estranho. Quando Jesus está falando sobre isso, no verso 18 do capítulo 10, ele diz: ninguém tira a minha vida. Os irmãos percebem, irmãos? O que isso significa? Significa exatamente que ele é o varão do Salmo 91. Ninguém tira a minha vida. Ninguém pode me fazer mal sem que eu queira que esse mal aconteça comigo. Ninguém pode fazer. Eu voluntariamente a dou, diz o verso 18. E ele diz o seguinte: espontaneamente a dou. E é uma palavra importante aqui. Ressalte na sua Bíblia, a palavra autoridade. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Esse Cristo invencível, irmãos, é o único que, estritamente falando, tem autoridade. Quando nós entendemos o que estritamente significa autoridade. E todos os outros dessa terra, se tem alguma posição de autoridade, tem autoridade delegada por Deus. Até mesmo nós que somos pais, somos autoridade sobre a nossa casa. Nenhuma autoridade na nossa casa está acima da autoridade de Cristo. Nenhuma autoridade está acima da autoridade de Cristo. Por que eu digo que a palavra autoridade aqui é importante? E a gente não gosta de ficar citando coisas difíceis, mas essa é importante, irmão. Às vezes a gente evita os termos para ficar mais fácil dos irmãos compreenderem. Mas essa palavra exousia, na língua que a Bíblia foi escrita no Novo Testamento, tem um prefixo ek, somado de uma palavra ousia. Ek significa a partir de, para fora de dentro de. E ousia significa ser, essência, natureza essencial. Sabe o que significa isso? Significa que aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus fala, procede do seu próprio ser essencial. Isso significa ter autoridade. Então, exousia significa aquilo que sai de dentro do ser, para fora do ser dele. E aqui nós começamos a entender o que ele está dizendo aqui. Como assim, irmão? Desembrulhe isso aí. O que significa isso? Sabe o que significa isso, irmãos? Ele está dizendo que ele é a fonte da vida. Não. Ele está dizendo que ele é a própria vida. Ele é o sustentador de toda a vida que existe. E se alguém vai tirar a sua vida, só mesmo se ele a entregá-la. E ele tem autoridade para isso, para entregá-la e para reavê-la. Porque isso é natural dele. A vida é proveniente da própria natureza essencial dele. A vida estava nele, João fala no começo do seu evangelho. E a vida era a luz dos homens.
Ele é a própria vida, no seu aspecto essencial. E ele que mantém a vida de todas as coisas unidas. Então, se alguém vai retirá-la, é por entrega dele, pelo seu próprio poder e autoridade de entregá-la. E assim funciona com as palavras dele. Aí você entende o que significa que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7, 29. Lembra? Que depois de Jesus proferir o sermão do monte, a Bíblia diz que todos estavam admirados com seu ensino. Por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. O que significa isso? Porque a verdade que saía dos seus lábios era a própria expressão da natureza do seu ser, do seu caráter, da sua essência. Ele é o único que tem autonomia para fazer isso. Por quê? Porque isso é próprio dele. Ele é a própria verdade. Então, quando ele fala da verdade, ele fala do que é próprio dele. E quando ele age com poder, irmãos, funciona do mesmo jeito. Sai da natureza essencial dele o poder. Não foi isso que aconteceu com aquela mulher que estava cercando a multidão para encostar em Jesus? E ela veio como que se rastejando e tocou aonde? Todo mundo o oprimia, o apertava. Mas, naquele momento, ele disse que ele sentiu o quê? Que da natureza essencial dele, proveniente do mais profundo do seu ser, saiu o quê? Poder, virtude, para abençoar aquela mulher. Então, Jesus pode entregar a sua vida, ele tem o prazer e o desejo de fazer isso, voluntariamente, espontaneamente. Amém, irmãos? Agora vamos seguindo, temos mais algumas coisas. A recusa de Jesus. Mateus 4, verso 7. Respondeu-lhe Jesus, guarde isso no seu coração, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus faz? Jesus nos ensina a interpretar a Bíblia, irmãos. Essa é a primeira lição prática aqui. É uma lição importante. Sabe qual é? A Bíblia interpreta a si mesma. Nós interpretamos Escritura com Escritura. Nenhuma parte da Escritura pode ser interpretada isolada do todo da Escritura. A Bíblia interpreta a si mesma. Não é assim? Onde nós sabemos isso? Atrás da palavra também está escrito. Está escrito isso. E também está escrito isso. O que tu me diz está escrito em Salmo 91. Mas em Deuteronômio 6,16? Também está escrito. Aliás, irmãos, se nós fizermos um estudo das heresias ao longo da história, sabe o que nós vamos descobrir? Que todas elas usaram a Bíblia como sua fonte. Pegando textos isolados da Bíblia e criando doutrinas contra o todo da Bíblia, contra o ensinamento da Bíblia como um todo. E os homens criaram textos, tiraram os textos isolados das Escrituras, interpretaram ao seu bel prazer, na mesma hermenêutica do diabo, não é? E criaram um monte de heresias que nós encontramos, das quais muitos de nós já fomos atingidos, pelas quais, e talvez ainda estejam com resquícios nos nossos corações, dessas mentiras, de compreender texto das Escrituras, como o Salmo 91, por exemplo, sem compreender ele à luz da própria Escritura. Naquilo que nós estamos estudando do contexto literário, seu contexto imediato, geral, universal, não é? Dentro da mensagem central da Bíblia, entendendo Escritura com Escritura. Então aprenda isso com o Senhor, que possamos aprender, amém? Agora nós temos o argumento refutado. E com que frase ele refuta o argumento? Também está escrito, e vem, não tentarás o Senhor teu Deus. Da onde essa citação? Deuteronômio 6,16. Para quem foi citada essa citação? Moisés estava falando discursos, aqueles jovens da última geração. Os pais deles já morreram no deserto, como Deus disse que aconteceria. E eles estão prestes a entrar na terra prometida. Então há uma repetição de vários discursos. E muitas vezes em Deuteronômio, que significa a repetição da lei ou a segunda lei, Moisés repete as palavras que foram ditas a eles outras vezes, porque está lembrando eles para que eles estejam atentos, porque vão entrar na terra
e precisam ser fiel à aliança que Deus estabeleceu com eles. Mas a citação inteira diz assim: não tentarás, Deuteronômio 6,16, o Senhor teu Deus, como o tentastes em Massá. Que lugar é esse? Esse lugar diz muito. Muito importante para nós entendermos o que significa tentar a Deus e como se pode tentar a Deus. Êxodo capítulo 17. O povo de Israel está peregrino pelo deserto. E essa é a 11ª estação, a 11ª parada deles, das 42 estações, conforme citadas em Números 33. Qual é essa estação? O texto vai nos dizer. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se aonde? Refidim. Muito importante. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por quê? Que mais? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse. E às vezes nós somos assim, como o povo, irmãos. Por que nos fizeste subir do Egito? Se nós fomos colocando o espírito da palavra, como o irmão Gerson nos ensinou, não é? Então nós vamos saber que o Egito aqui é uma figura do mundo. E muitas vezes nós, depois de salvos, somos assim com Deus. Poxa, mas eu estava no mundo e não sofria tanto. Depois que eu me tornei crente, parece que o negócio piorou, o fogo pegou. Está tudo fervendo, o mundo virou de cabeça para baixo. Era melhor no mundo. Era melhor no Egito. Não é? Por que nos fizesse subir do Egito? Para nos matar de sede a nós e os nossos filhos? Pois leia o Salmo 81. Você vai descobrir por que Deus fez isso com eles. Salmo de Asaf. Ou leia Deuteronômio 8, como nós mencionamos. Por que Deus os levou ao deserto? Por que fez eles andar durante 40 anos, 42 estações? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei, o quê, irmãos? Estarei ali adiante de ti. Sobre aonde? A rocha do Horebe. Ferirás a rocha. Coisa maravilhosa, irmãos. Dela sairá água, o povo beberá. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. Importante verso, vamos repetir ele muitas vezes. E chamou o nome daquele lugar Massá. Não tentarás o Senhor teu Deus, como fizeste aonde? Em Massá. Esse lugar teve 3 nomes: Refidim, Massá, Meribá. Chamou o nome daquele lugar Massá, Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E por quê? Tentaram o Senhor, seu Deus, dizendo o quê? Está o Senhor no nosso meio ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Chamou esse lugar Massá e Meribá porque eles contenderam contra Moisés e tentaram a Deus, dizendo: o que é tentar a Deus? Tentar a Deus é dizer isto: o Senhor está no meio de nós ou não? Sabe por que isso, irmãos? Toda a peregrinação deles do deserto, cada mudança de estação era direcionada pelo movimento da nuvem. Êxodo 40, 36 diz: quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Então a nuvem se levantava, eles armavam o acampamento. Eles juntavam o acampamento e saíam atrás da nuvem. A nuvem parava, eles montavam o acampamento. Essa era a próxima estação. Então era Deus quem direcionava o acampamento deles, passo a passo. Deus
os dava de comer. Deus cuidava das suas roupas. Deus os dava de beber. Deus os serviu naquele dia com água vinda da rocha. E o Salmo 81 diz que Deus os deixou passar sede para os provar, para ver como eles responderiam a ele. E como eles responderam a ele? Responderam dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? E quando Moisés vai repetir para aquela última geração antes de entrar na terra algumas palavras, ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus como fizestes em Massá. Os irmãos percebem agora o que é colocar Deus à prova, irmãos? O que é colocar Deus à prova? Guarde essas palavras. Refidim. O que significa refidim? Refidim significa descanso. Refidim significa suprimento, sustento. É isso que significa refidim. Massá significa tentar, provar, colocar a teste, provar a fidelidade de alguém. E Meribá significa contender, murmurar. E todas essas coisas estão ligadas ao pecado que nós falamos que deveríamos evitar: incredulidade. Depois os irmãos leiam Hebreus capítulo 3. Não haja entre vós nenhum coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Incredulidade. O que é colocar Deus à prova? É dizer: está Deus conosco ou não? Então, tentar a Deus, irmãos, guarde isso bem claro no seu e no meu coração. É tratar Deus como se estivesse ausente. É tratar Deus como se estivesse ausente. É duvidar que Ele está ali. É dizer: o Senhor me desamparou. Eu estou só. Não o percebo mais. É como se Ele não estivesse comigo. Tentar a Deus é tratá-lo como ausente. Mas não só isso. Segundo essas palavras, tentar a Deus é tratá-lo como alguém descuidado. Alguém que não provê, que não cuida, que não está atento às necessidades. Como alguém que lida de qualquer jeito com as coisas. Principalmente com nós, que somos seus filhos e seu povo, como Daniel leu no começo. Está preocupado com o que comer, com o que beber, com o que se vestir? Os gentios que buscam essas coisas, o vosso Pai sabe todas elas. Antes que vocês pensem ou falem, Ele sabe tudo o que vocês precisam. Tentar a Deus é lidar com Ele como se Ele fosse descuidado, como se Ele não estivesse provendo. Tentar a Deus mais, irmãos, é tratá-lo como alguém infiel. E a palavra de Deus deixa tão claro a confiabilidade de Deus. Deus é fiel. Poderíamos pensar muito sobre isso. Deus é fiel. Nenhuma das suas palavras voltaram para si vazia. Todos os seus planos se realizam. Não há nada que Ele diga que não aconteça. Ele promove a sua fidelidade. Ele estabeleceu o seu trono como um trono de fidelidade. Mas não só isso, tentar a Deus é tratá-lo como alguém que não sabe o que está fazendo. Então o momento para a vida do Senhor Jesus, na vontade de Deus, dentro do propósito eterno dele, era que ele passasse 40 dias no deserto, porque foi para lá que o Espírito o impeliu, segundo Lucas, segundo Mateus, segundo Marcos. E Satanás tenta instigar Jesus a pensar: vê como Deus é descuidado contigo. Não é descuidado? Então atira-te abaixo. Prova. Testa a confiabilidade dele. Né? Eles chegam no lugar e estão com sede. Estou com sede. Irmão, e eu estava pensando nisso, sabe? Por quê? Porque quase todos nós têm ar-condicionado em casa, salvo algumas exceções, não é verdade? E nós nos julgamos melhores que o povo de Israel, irmãos. Às vezes nós escrevemos comentários sobre ele sentado na poltrona aconchegante do nosso escritório, debaixo do vento gelado de um ar-condicionado, não é assim?
Somos assim. Né? Aí Deus aperta só um pouquinho, a conta começa a baixar. Está chegando perto do -0, -1, pronto. Já começa a colocar Deus a teste, a prova. Né? Não confiar no cuidado de Deus. Dizer que Deus está ausente, que Deus não está cuidando, que Deus é infiel, que Deus não sabe o que Ele está fazendo. Assim que nós somos. Não somos diferentes deles. Por isso que os textos do Novo Testamento, como 1 Coríntios 10, que nós vamos citar, Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 3, diz que nós temos os exemplos deles para não cair nos mesmos pecados que eles, porque nosso coração é corrompido como o deles. E nós estamos numa situação pior que eles, porque estamos confortáveis no lugar que deveria ser um campo de batalha para nós. Imagina quando Deus apertar o cinto. Quantos vão ficar? Quantos vão permanecer? Quantos não vão provar o Senhor? Quantos não vão testá-lo? Quando tiver falta, sabe a oração do provérbio: não me des nem a riqueza, nem a pobreza, mas a porção necessária. Para que, sendo pobre, diga que não me levante contra ti por causa da necessidade. Ou sendo rico, esqueça de ti. Me dá a porção necessária. Deus sabe o que precisamos. Deus sabia o que eles precisavam. Deus levou eles para um lugar chamado sustento, suprimento. O que eles fizeram lá? Eles murmuraram. Eles botaram Deus à prova, dizendo: está Deus entre nós? Ele está conosco ou não? Nós sejamos diferentes disso. Ah, mas e Gideão? O Gideão fez aquele testezinho, irmão, botou Deus à prova com o novilho. Ora, o novilho de lã estava seco, ora, ele disse: Senhor, me perdoa aí, né? Me perdoa aí, não me mata, mas eu posso fazer outro. Senhor, tá vendo? A gente pode fazer essas manobras com Deus. É mesmo, irmão. Sabe por que isso acontece? Porque nós não entendemos como ler a Bíblia. O que é prescritivo na Bíblia, ou seja, o que é uma ordem, um mandamento, aquilo que indica aquilo que você deve fazer, e o que é descritivo. Está descrevendo um acontecimento, um fato num livro histórico. Você acha mesmo que o autor do livro de Juízes, no capítulo 6, está louvando a atitude de Gideão, irmão? Você acha mesmo? Será? Então, Deus falou algo para Gideão que ia fazer e ele coloca Deus à prova. E o autor está louvando ou está descrevendo um defeito, uma carnalidade de Gideão para você aprender a não fazer como ele. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não o colocarás à prova. Amém, meus irmãos? Agora vocês entendem, nós entendemos por que Jesus respondeu a Satanás nesse texto. Por quê? Jesus está dizendo para Satanás assim: eu não sou Gideão. Eu não sou como o povo de Israel no deserto. Ele está dizendo para Satanás assim: não sou como os israelitas. Eu sou como um novo Israel. Eu sou um representante fiel. Eu sou o cabeça de uma nova raça que demonstra com clareza o caráter de Deus, aquilo que Deus requer. Quando ele fala não tentarás o Senhor teu Deus, é isso que ele está falando. Diferente do que eles fizeram, o Senhor Jesus não colocou o Pai à prova. O Pai sempre estava com ele. Para o Senhor Jesus, sua confiança é inabalável. Ele disse: ele sempre está comigo. Ele disse a respeito do Pai. Ele não esteve ausente de mim até esse momento, nenhum segundo, desde toda a eternidade. Ele sempre é cuidadoso, o seu amor me sustenta em todo o tempo. O meu Pai é fiel. E eu e ele sabemos exatamente o que nós estamos fazendo. Exatamente o que nós estamos fazendo. Então, Cristo, irmãos, através da sua tentação no deserto, preparou provisões para nós, pelas quais nós podemos viver.
Aliás, eu não mencionei os irmãos, né? Mas vocês sabem, irmãos, que 1 Coríntios 10, verso 4, diz quem era a rocha do Horebe. Fendida, da qual saiu água e se tornou uma fonte espiritual que eles beberam. Paulo diz, a rocha era Cristo. Essa é a provisão de Deus para o seu povo. Cristo. A rocha eterna fendida por nós. E como dizia o cântico antigo, ajuda-me a esconder em ti. Rocha eterna fendida por nós. A rocha do Horebe, como dizia o texto, como diz o texto, a penha do Horebe, que foi fendida pela vara de Moisés. E quando foi fendida pela vara de Moisés, saiu o que dela? Água. Deu água ao povo. Assim como quando a lança feriu o Senhor no lado, saiu do seu lado sangue e água. Sangue para a purificação de pecados, água para a introdução da nova vida, a vida do Espírito, a vida de genuína realidade espiritual. Então, a semelhança de Jesus, qual é a lição para nós, irmãos? Podemos ter confiança em Deus. Deus não está ausente, Deus não é descuidado, Deus é fiel, Deus sabe o que Ele está fazendo. Absolutamente. O Senhor Jesus confiou em Deus em todo momento, em todo tempo, perfeitamente. Aliás, essa é a fé que nós temos. Segundo Gálatas 2:20, a fé do Filho de Deus. Amém? Essa pode ser a nossa experiência. Nós podemos ir até Ele e beber de graça dessa fonte de água da vida. Suprimento para a vida. Amém, meus irmãos? E encerro lendo um texto com os irmãos. Porque onde que há o ápice de toda essa vitória, irmãos? Na cruz do Calvário. E é tão interessante, irmãos, porque se você observar o relato de Mateus nos Evangelhos, você vai perceber que no capítulo 4, o Senhor Jesus ouve essas palavras. Se és filho de Deus, se és filho de Deus, se és filho de Deus. E lá na cruz ele ouve novamente essas palavras. Se és filho de Deus, se és filho de Deus, se és filho de Deus. Não é assim? Mateus 27:33 diz assim, chegando ao lugar, chegando Gólgota, chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, Calvário, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele provando não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas vestes, tirando sortes, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça estava escrita a sua acusação, este é o rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Preste bastante atenção. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Sabe quando você passa por alguém que você está reprovando e você intuitivamente faz assim? Esse é o gesto. Estavam blasfemando contra ele, meneando a cabeça. E, o que mais? Fazendo o quê, irmãos? Dizendo, ó, tu que destróis o santuário em 3 dias, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Pergunta, ele pode salvar-se? Pode. Ele é capaz de livrar-se? Sem dúvida nenhuma. Veja o que eles dizem. Salva-te a ti mesmo. O que é? O que está escrito aí na sua Bíblia, irmão? Olhe para a sua Bíblia, não para mim, irmão. A verdade está nela, não na minha palavra. Se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam, salvou os outros? A si mesmo não pode salvar-se? Pode. Bem poderia. É rei de Israel? Desça da cruz e creremos nele. O que está escrito aí, verso 43? A segunda tentação. A segunda vez que ele vai ouvir. Se és filho de Deus. Confiou em Deus?
que venha, pois, agora livrá-lo, não é? Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Que venha livrá-lo. Se de fato quer bem, será que ele quer bem, irmão? Ele é o filho amado do Pai, em quem o Pai tem todo o seu prazer. Ele, o Pai, quer muito bem. Ele é aquele indivíduo que ocupa todas as afeições do coração do Pai. O filho unigênito do Pai estava no seio do Pai e o Pai lhe quer bem. Porque disse o quê? De novo, sou filho de Deus. E os ladrões também repetiram os mesmos impropérios. Se és filho de Deus. Ele podia se livrar da cruz, irmãos? Quem está falando na boca desses homens? É o mesmo Satanás, irmãos. Né? Porque a Bíblia diz que ele deixou Jesus depois de todas as tentações, até momento oportuno, é o mesmo Satanás. Senhor Jesus podia se livrar da cruz, irmãos? Ele tinha esse poder, estava dentro da sua autoridade, da sua capacidade, sim. A pergunta é, ele quis? Ele não quis? Por que ele não quis? Por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Por amor. É por isso que ele se entregou. É por isso que ele, como Moisés, em Êxodo 17, está na luta com os amalequitas aqui, ó, com as mãos erguidas. Né? Enquanto ele está com as mãos erguidas, um símbolo claro da cruz, o povo prevalece. Na cruz, o povo prevalece. Bebendo da água da rocha, o povo prevalece. Não é assim? Qual é o homem do Salmo 91? Ele é capaz de ser atingido, irmãos? Não, mas ele quer ser atingido por amor de nós, para se tornar da parte de Deus para nós, fonte de eterna salvação para todos aqueles que o obedecem. Esse é o nosso Senhor Jesus. E assim ele permanece uma cidade fortificada diante dos ataques do inimigo. Ele sai vitorioso. Satanás não pode atingir. Ele é o Cristo de Deus. Assim somos nós, caso coloquemos a nossa confiança nele. Porque nele nós podemos experimentar toda essa vitória. Porque ele deu de graça para nós aquilo que lhe custou tudo, até a última gota, literalmente falando, do seu sangue. Até a última gota do seu sangue custou para ele. Aquilo que nós recebemos de graça. Cada vitória, cada salvação foi provista por Deus por meio do seu Filho Jesus. E na cruz, ele pisou serpentes e escorpiões. Ele colocou o escrito de dívida que estava contra nós e nos era contrário. E constava das suas ordenanças, como diz Colossenses 2,14. Os encravou na cruz e expôs principados e potestades ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Esse é o nosso grande sumo sacerdote, aquela fonte de salvação de Deus, aquele que é o nosso precursor, aquele que nos socorre em tudo aquilo que precisamos, aquele que estabeleceu um trono de graça e misericórdia, onde nós podemos nos achegar com confiança. Com o quê, irmãos? Confiou em Deus? Confiou. Esse confiou. Como nenhum outro homem confiou. Mas por conta dos nossos pecados, ele se entregou para que por sua morte substitutiva nós pudéssemos ser salvos. Esse é o nosso Cristo. Essa é a salvação provista por Deus para nós. É isso que nós aprendemos sobre confiança com o nosso Senhor. Realmente, no que diz respeito à confiança, o Senhor é uma cidade inabalável. Né? Ele realmente é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Ele é aquele que o Pai ama, aquele que o Pai cuida e o seu amor o sustenta. Por isso não haveria como Satanás o levá-lo a desconfiar, duvidar do Pai Celeste. Bendito seja o Senhor, irmãos. Vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, pelas lições que a Tua palavra nos traz. Todas essas coisas tão preciosas e provém de Ti. Muito obrigado, Senhor.
Senhor, que nós sejamos capazes de ouvir a voz do Espírito naquilo que o Senhor tem falado conosco. Senhor, que realmente nós possamos ver esses textos e ver aquilo, como diz Hebreus 9, que o Espírito Santo quis dar a entender com esses textos. Que nós possamos aprendê-lo com ele, Senhor. E que essa vitória que nos foi dada, como a tua palavra diz em 1 João capítulo 5, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E a palavra diz, esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então nós temos a Ti, Senhor. Temos o Teu Filho Jesus. Temos o Teu Santo Espírito. Temos o testemunho da verdade. Senhor, que possamos abrir os nossos olhos para a verdade revelada para nós, por Ti, nas páginas da Escritura. Que possamos nos alimentar delas, como a Tua palavra diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da Tua boca. Que jamais, Senhor, pensemos que o Senhor se ausentou, como Elias zombou dos profetas de Baal naquele dia. Acaso ele está dormindo? Que não pensemos assim sobre Ti, porque Tu não és um ídolo, Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus onipresente, onisciente, o Deus que está em todos os lugares, o Deus que não se ausenta, o Deus que nos cuida, Senhor, o Deus que é fiel, o Deus que sabe o que está fazendo. Que nós possamos confessar como Jesus confessou, Senhor. Que nós possamos não Te colocar à prova, Senhor, como foi feito em Massá. Ó, Senhor, que nós possamos tomar água da rocha, que é Cristo, Senhor, ser alimentados com essa fonte de vida espiritual. Nós pedimos isso a Ti, Senhor, não só por agora, nesses momentos que a reunião termina, Senhor, mas que possamos meditar em Ti, na Tua palavra, considerar o quanto Tu és fiel. Verdadeiramente, Tu tens sido fiel, e se olharmos, Senhor, para o Teu cuidado em todas as coisas, nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Nós temos provado que o Senhor é bondoso. Temos experimentado isso. Então, queremos nos achegar cada dia mais ao Teu Filho Jesus. Conhecer o Teu Filho Jesus. Ver Ele em cada, Senhor, situação, a reação da vida sendo manifesta, Senhor, diante do pecado, do mundo, de Satanás. Ele sendo vitorioso em cada etapa. Nós queremos admirar o Teu Filho. Queremos, Senhor, admirando Ele, contemplando Ele, ser iluminados por Ti, Senhor, transformados por Ti. Nós oramos e pedimos isso, Senhor, por nós e por todos os nossos irmãos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Proclamamos, Deus, Tua palavra.